Raquel. Ah, me senti tão bem. No meu auge dos meus 3.0. Ele sabe conquistar a gente. Do desembargador França. Já. E só não está com a câmera ligada, mas já se acontece. Pronto, está ligando já. Está o desembargador Dourado e o doutor Antônio, procurador, pediu para cá só um minutinho, que ele está tentando ingressar na sala já. Não, né, Edinaldo? Depois a gente aguarda. Desembargador Haroldo. Desembargador Haroldo. Ouvido. O terceiro processo é um voto visto do desembargador Ricardo. Perfeito. Ele está em sessão hoje, iniciou às 9 horas, e ele disse que tem 8 processos na pauta da Câmara deles. Adiar, né? Tá certo. Então, já vou colocar o terceiro como adiado. Vou comunicar a ele. O desembargador está esperando o quê? O convite com letrinhas douradas? Como é, desembargador? O desembargador Efraim está esperando o convite com letrinhas douradas? Ele já está na sala. Eu vou comunicar aqui a assessora dele para ele entrar, viu? Opa, chegou. Bom dia, vovô. Tudo bem? Bom dia, presidente. Doutora Raquel, Normando, doutora Maria Luísa. Bom dia, excelente. Doutora Elisa, sabe que não é, que é Elisa, viu? Elisa. Então, falta o pequeno gigante, rapaz, que é o dom de Santa Filomena. Hoje eu não participar. Esse processo são da sua autoria. Ele simplesmente não vai dar o ar da sua. Assim sendo, doutora Elisa, vamos iniciar nosso trabalho, nós dando a permissão do áudio. O Adélio está viajando, tá, desembargador? Não, os 3 processos que hoje nós iremos julgar são da autoria dele. As sentenças são dele. Eu sei. Ele traz para cá, esse abacaxi, né? Pois é, mas é isso mesmo, né? Pois não, desembargador, estou às ordens aí. Ok, amigo, muito obrigado. Rogando a permissão do áudio para a iluminação dos nossos trabalhos, eu solicito à senhora secretária que faça a leitura da ata da nossa última sessão. Bom dia a todos. Ata de julgamento da primeira sessão por videoconferência da primeira Câmara de Direito Público, realizada no dia 2 de fevereiro de 2023, disponibilizada no dia 8 de fevereiro de 2023 e publicada em 9 de fevereiro de 2023 no Diário da Justiça Eletrônico, de número 9.528, e até esta data não foi impugnada. Passo à apreciação do presidente da Câmara. Não, sem processo. Quiser Discussão. O silêncio. Vou terminar a sessão, a gente chama os gabinetes de acordo. Eu a declaro aprovada. E o nosso primeiro processo de hoje é o primeiro da pauta. Que é o 080-9642-90-2019, apelação civil, Augusto Resina, primeira vara feita da Fazenda Pública, apelante Estado de Piauí, Procuradoria-Geral do Estado de Piauí, apelada Maria do Desterro Rodrigues Leal, advogada Sabrina Soares da Cunha, processo da relatoria do eminente desembargador Raimundo Eufrásio Alves Filho. Tem advogado, doutora Elisa? Desembargador, teria o procurador, doutor Caio, mas ele não está ainda na sala. Ok, então, desembargador Eufrásio, Vossa Excelência, para falar.
Desembargador Eufrásio, o senhor está sem o som. Desse jeito, todo mundo fica surdo, né? Sem o som, né? Reiterando meus cumprimentos a todos e a todas, que a primeira vez que eu vi essa expressão foi do padre Tony Batista. Aí espalhou pelo mundo. Hoje já está sendo propagado pelos gigantes da importância nos países, aí, não é só no Brasil, não, por aí também. Bem, o relatório está aí plasmado no sistema tecnológico do tribunal, ou seja, do PJE. E eu agora passo ao mérito da causa. Ab início, afasto de plano a preliminar suscitada pelo apelante de impugnação à justiça, a concessão da justiça gratuita à apelada, haja vista que a recorrida logrou comprovar sua hipossuficiência financeira necessária para o deferimento do benefício, nos termos do artigo 98 e seguinte do CPC, não se desincumbindo o apelante de juntar aos autos nenhum elemento capaz de infirmar o direito da apelada. Desse modo, reitero o juízo de admissibilidade positivo realizado na decisão do IDE 44.71537, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal. É de início evidente. Mesmo tendo feito esse preâmbulo, eu vou dizer agora, na essência, no mérito da causa, e não somente no Instituto da Admissibilidade, para dizer o seguinte, que em razão disso, eu estou rejeitando, presidente, doutora Maria Luísa, a preliminar suscitada pelo apelado em contrarrazões de inadmissibilidade do recurso, ante a inobservância ao princípio da dialeticidade, haja visto que, da análise das razões recursais do apelante, se pode extrair perfeitamente o inconformismo do ente público estadual com a sentença recorrida, que julgou parcialmente procedente a demanda, assim como os motivos... Desembargador Eufrásio, Pois não. temos que julgar a preliminar. Eu acompanho a Vossa Excelência, doutora Maria Luísa. Pois é, exatamente isso aí, desembargador. É que eu estou aqui, que é exatamente o ponto fulcral da causa, que eu estou concluindo aqui, conformidade com o princípio da dialeticidade recursal, do artigo 1010 do CPC, é que não foi comprovado a hipossuficiência financeira da parte para receber. É a conclusão da preliminar. Perfeito. Desembargadora Maria Luísa. Desembargador Haroldo, se o senhor me permite, acabei de receber a notícia que o doutor Caio não compareceu porque teve problemas de saúde e está, nesse momento, sendo atendido na clínica Flávio Santos. Ok. Melhoras para ele que volte para casa restabelecido. Ainda bem que é problema nasalizado ou vilizado, né? Ainda bem que não é do coração. Não, doutora Raquel? Exato. Deus o livre, se fosse procardíaco, eu estava preocupado. Maria. Bom dia a todos. Permitam-me dirigir inicialmente a cada um, senhor presidente, senhor desembargador-presidente da Primeira Câmara de Direito Público, desembargador Haroldo Oliveira Reim, cumprimento o desembargador Eufrásio, digo membro da mesma Câmara de Direito Público, para a qual fui convocada para substituir o desembargador Adécio, que declara o seu impedimento de participar no julgamento de 3 processos pautados para hoje,
Cumprimento a doutora procuradora, doutora Raquel Normando, né? E eu considero uma honra e um privilégio ocupar um lugar nesta Câmara e Corte de Justiça, onde pontificam os eminentes desembargadores, aí já citados, que estão todos já imbuídos no dignificante mistério de julgar, de bem aplicar o direito e a justiça, no interesse do bem comum, aos quais eu rendo meu especial tributo e respeito. Eu recebi esta incumbência que cumprirei superpondo as minhas limitações, com a convicção de que minhas palavras serão acolhidas pela sinceridade. Apesar de ser uma das 10 mais antigas, desembargador, é a primeira vez que eu estou compondo com muita honra uma Câmara no tribunal, porque eu servi durante 8 anos na turma recursal, fui para o eleitoral, de forma que eu estou estreando aqui hoje. Por isso, permitam-me me manifestar. Então, eu quero, com essas palavras, que essas palavras traduzam a satisfação deste momento, ao participar desta composição por convocação, ao lado de pessoas que estimo, admiro e respeito. O meu desejo é de poder continuar a servir à justiça com a mesma humildade e dedicação que tenho feito no decorrer de minha carreira de magistrada. Estou certa da responsabilidade assumida. Na minha vida de juíza, sempre tive como objetivo viver honestamente, não prejudicar ninguém e dar a cada um que é seu. E a judicatura é isso, ela exige dedicação, empenho para resolver os problemas das pessoas. A sociedade espera muito do juiz para que seja correto, discreto, justo. É uma expectativa que esperamos ser atingida e faremos o que estiver ao nosso alcance junto a este colegiado, a fim de que a sociedade piauiense tenha uma justiça justa, célere e eficaz. E para não me alongar, eu agradeço a acolhida de todos, aí, muito obrigado, e o meu voto é para acompanhar o eminente relator, que muito bem explanou, de forma que, como não há essa comprovação, né, da hipossuficiência, desembargador, eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Bom, vencida a preliminar, né, desembargador presidente, eu passo ao mérito. Como vista apelada, ajuizou a ação de indenização por danos morais e materiais, com pedido de tutela antecipada por erro médico em desfavor da Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, SESAP, e do Estado do Piauí, pleiteando a condenação do ente público a pagar-lhe indenização a título de danos morais e danos materiais, em razão de lesão sofrida em decorrência de erro médico durante uma cirurgia histerectomia total realizada no Hospital Getúlio Vargas, HGV, que a tornou impossibilitada de trabalhar por tempo indeterminado. Ab início, cumpre ressaltar que a administração pública tem responsabilidade de ordem objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, nos termos do parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal, o que dispensaria a parte prejudicada de provar a culpa do poder público para que ocorra a reparação, bastando a realização de causalidade entre a ação ou a omissão administrativa e o dano sofrido. Isso porque, em razão do não funcionamento adequado, suficiente e eficiente dos serviços públicos de saúde ofertados pelo Estado, ou seja, pela falha do serviço ou pela falta do serviço, deve o Estado responder objetivamente pelas lesões que se verificarem em função dos seus atos que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, hipótese corrente no presente caso analisado. Nesse contexto, explica Maria Helena Diniz, abro aspas, a responsabilidade objetiva funda-se num princípio de equidade, existente desde o direito romano. Aquele que lucra com uma situação deve responder pelo risco ou pelas desvantagens dela decorrentes.
Essa responsabilidade tem como fundamento a atividade exercida pelo agente, pelo perigo que pode causar dano à vida, à saúde ou a outros bens, criando risco de dano para terceiros, independentemente de ato omissivo ou comissivo. Essa obra, desembargador Haroldo, doutora Maria Luísa, doutora Raquel, isso aqui me lembrei agora ainda, lá daquela escola que a gente discutia muito, desembargador Haroldo, brigava muito, sabe, jogando sinuca. Então, aí você vê que hoje aparece uma coisa dessa daqui. Então, em caso, a apelada demonstrou o nexo de causalidade entre a cirurgia realizada pelo profissional de medicina em hospital público e o dano sofrido pela recorrida, consoante se extrai do robusto lastro probatório acostado aos autos, entre os quais o laudo atestado médico de IDE 41.55.811, da qual consta a seguinte informação, aspas, paciente submetida a esterectomia complicada, com lesão no útero, meu Deus, apresenta ultrassom com sinais de atrofia renal direita, evolui com dor abdominal e lombar persistente, que piora com o esforço e trabalho. Portanto, impossibilitada de trabalhar por tempo indeterminado. Fecho aspas. Desse modo, além do dano físico causado na apelada decorrente da cirurgia de icterectomia, a recorrida ainda tem que suportar o dano de estar impossibilitada de exercer a sua atividade profissional, consubstanciando em manifesto prejuízo no seu sustento financeiro e de sua família, mormente no presente caso, em que a apelada se trata de pessoa economicamente hipossuficiente, sendo beneficiária de programa social governamental Bolsa Família, consoante se extrai do documento de IDE 41.55.808, página 3 e 4. Ressalte-se que, por se tratar de responsabilidade objetiva, o ente público só se exoneraria do dever de indenizar caso comprovasse a ausência de nexo causal, ou seja, provasse a culpa exclusiva da vítima, força maior, caso fortuito, ou fato exclusivo de terceiro, assim como teria o quanto indenizatório reduzido se comprovasse culpa concorrente da vítima para o evento danoso, o que não ocorreu na hipótese em análise. Assim, tendo em vista que o ente público apelante não se desincumbiu, a contento do seu ônus probatório de afastar a sua responsabilidade, constata-se, pois, a presença dos requisitos da responsabilidade civil objetiva. Quais são? Ou quais sejam? Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles, razão pela qual entende-se necessária a fixação de indenização para compensação do dano moral infligido à apelada. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça, consoante os precedentes seguintes. Aqui, em base de declaração na apelação civil administrativa, número tal. 1. No tocante à responsabilidade civil do Estado, considerando que a parte autora alega ter sofrido prejuízo por ocasião do atendimento médico hospitalar prestado pelo SUS, HGV, a responsabilidade do demandado
deve ser analisada à luz do disposto no artigo 37, parágrafo 6º da Carta da República, que determina a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos que seus agentes eventualmente causaram a terceiro. Aí eu vou aqui no outro ponto. Assim, nas hipóteses em que... Eu estou saltando aqui um período, porque é uma repetição analítica, sabe, do que foi interpretado nessa coisa. Aliás, foi uma decisão do desembargador José James Gomes Pereira, de 24 de setembro de 2020. Diz lá, assim, nas hipóteses em que o atendimento médico é prestado pelo SUS, o regime jurídico aplicável à espécie, conforme referido anteriormente, é que determina a responsabilidade civil objetiva do Estado e dos prestadores de serviços públicos por danos que seus agentes eventualmente causarem a terceiro. Aí, já disse lá, outro precedente, responsabilidade civil, erro médico, cesariana, bem próximo da que foi efetivada, no caso, em SPEC. Diz lá, aí diz lá a decisão. Aplicável em caso o princípio da carga dinâmica da prova, além de possível também a inversão do ônus da prova, cujas hipóteses não se resumem à questão da hipossuficiência econômica, podendo ser deferida a inversão também com fundamento na inferioridade técnica ou na verossimilhança das alegações do consumidor, ex do artigo 6º, inciso 7, do CDC. Situações essas todas presentes no caso em comento, possibilitando a aplicação da regra, inclusive ex officio. Não havendo demonstração acerca das excludentes de culpabilidade atinentes à inexistência do defeito ou à culpa exclusiva do paciente, artigo 4º, parágrafo 3º do CDC, patente sua responsabilidade, que no caso é objetiva. E aqui concluo, e aqui que essa daqui foi do desembargador José Wilson Ferreira de Araújo Júnior, 4 de 2 de fevereiro de 2020. Desembargador, veja bem que ele já completou 3 anos agora, né? 3 anos, né, desembargador? Isso aqui anda rápido, viu? Não é mais do que salário mínimo no bolso de pobre, né? Não, que ligeiro, é difícil. Não sabe se paga a luz, se paga a água, se faz o supermercado, né? É um negócio difícil. Ele faz uma escolha aí. No que concerne ao quanto indenizatório, individuosamente, ao se valorar o dano moral, deve-se arbitrar uma quantia que, de acordo com o prudente arbítrio, seja compatível com a responsabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias mais que se fizerem necessário. Veja bem que até aqui há uma evidência, desembargador Haroldo, desembargadora Maria Luísa, doutora Raquel, que, numa hipótese dessa daqui, traz uma retratação porque que a matemática não é exata, né? Por causa da dízima periódica e do pi radiano, né? Então, aí, aqui, desse jeito aqui, você tem que fazer uma arbitração numa probabilidade, viu? Que seja mais aproximada, né?
Isso porque, digo eu, o objetivo da indenização não é o locupletamento da vítima, mas a penalização ao causador do abalo moral e prevenção para que não reitere os atos que deram causa ao pedido indenizatório, bem como alcançar ao lesado reparação pelo seu sofrimento. Assim, na fixação do valor da indenização por danos morais, deve o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento às condições pessoais e econômicas das partes, assim como à realidade da vida e peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do sofrido e também de modo que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. Partindo dessa perspectiva, consultando-se a jurisprudência do STJ, bem como dos demais tribunais pátrios, nota-se que, nos casos dessa natureza, o valor aquilatado a título de compensação por danos morais, em média, tem repouso no intervalo entre 20 mil e 30 mil. Viu, desembargador Haroldo? Aqui, viu como aquela limitação que a gente faz aqui, doutora Raquel? Era uma limitação que nós tínhamos que fazer. O próprio STJ, ele fez com que, doutora Maria Luísa? Viu, desembargadora Maria Luísa? Eu quero dizer o seguinte, que ele arbitra entre 20 mil e 30 mil, né? Consoante se extrai dos julgados a seguir colacionado a título explicativo. Administrativo e processual civil, agravo regimental, no agravo em recurso especial, ação de indenização, dano moral, decorrente da conduta do poder público, desobediência da administração, de reiteradas decisões judiciais em demanda de obrigação de fazer para a realização de cirurgia, conduta que gerou o agravamento do estado físico e psíquico do agravado. Abalo moral evidente. Responsabilidade objetiva do Estado. Quanto indenizatório razoável? 30 mil reais naquele julgado. Agravo regimental do Estado da Paraíba, a que se nega provimento. 3. A revisão do valor a ser indenizado somente é possível quando exorbitante ou irrisório, a importância arbitrada em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa em caso diante da quantia fixada pelo tribunal de origem em 30 mil reais. Agravo regimental do Estado da Paraíba, a que se nega provimento. Diz lá nesse RESP, tal, tudo do STJ, reduzindo em face do hospital que atende pelo SUS por ato ou omissão do profissional da medicina. A lei reserva ao Estado a maior cota de responsabilidade, na forma do artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal, e combinado com o artigo 196 da mesma Carta da República. 3. Assim, nas hipóteses em que o atendimento médico é prestado pelo SUS, o regime jurídico aplicável à espécie, conforme referido anteriormente, é o que, devia ser o de que, né? Determina a responsabilidade civil objetiva do Estado e dos prestadores de serviços públicos por danos que seus agentes eventualmente causarem a terceiro. 4. Diante das divergências constatadas quanto à causa mortis apresentada
pelos médicos do Hospital Getúlio Vargas e é indicada pelo Instituto Médico Legal, não restaram dúvida quanto à presença do nexo de causalidade entre a conduta omissiva dos médicos e o dano causado. Quinto, essa também foi a conclusão do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde, que constatou também atitude negligente dos profissionais envolvidos, porquanto os procedimentos ultrassonográficos necessários para a apuração mais eficaz do estado do paciente, em contraposição ao que foi dito por eles em suas declarações, deveria ter sido realizado. Ante o exposto, não havendo omissão no acordo ocorrido ou qualquer afronta ao disposto no artigo 1022 do CPC, conheço dos embargos, mas nego-lhe provimento. Foi a hipótese já James Pereira sobre aquele precedente. Que era, o problema era o quanto, né? Condenatório. Apelação civil, responsabilidade civil, erro médico, cesariana, restos de placenta no interior do útero. Isso aqui, desembargador Haroldo, nós já vimos aqui algumas vezes, né, doutora Raquel? Aplicação do CDC, responsabilidade objetiva, omissão de cuidados pelo hospital, responsabilidade da instituição, dano moral, sentença reformada. Não havendo, eu vou passar para o que interessa, não havendo demonstração acerca das excludentes de culpabilidade, atinentes à inexistência do defeito ou à culpa exclusiva do paciente, na forma do artigo 14, parágrafo 3º do CDC, patente sua responsabilidade, que, no caso, é objetiva, as reparações por dano moral, mesmo entendido, aquele como corolário deste, podem ser cumuladas, ainda quando derivados de um mesmo fato. Se inconfundível, suas causas e passíveis de apuração em separado. Arbitramento de verba autônoma para o dano moral puro, levando em consideração tanto o caráter compensatório como o caráter inibitório punitivo da indenização. Recurso provido. Esse aqui foi do doutor José Wilson Ferreira de Araújo Júnior, de 4 de fevereiro de 2020. Digo eu, no que concerne ao quanto indenizatório, induvidosamente, ao se valorar o dano moral, deve-se arbitrar uma quantia que, de acordo com o prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Isso porque o objetivo da indenização não é o locupletamento da vítima, mas a penalização ao causador do abalo moral e prevenção para que não reitere os atos que deram razão ao pedido indenizatório, bem como alcançar o lesado a reparação pelo seu sofrimento. Assim, a fixação do valor da indenização por danos morais deve o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento às condições pessoais e econômicas das partes, assim como a realidade da vida e peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, melhor dizendo,
e também de modo que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato dessa forma. Então, eu quero dizer para os senhores que aí houve uma repetição desse trecho lá em cima, que houve, inclusive, essa jurisprudência que eu li há pouco, aqui aí vem lá a situação. No proceder do ministro, do ministro Napoleão Nunes Lima, Nunes Maia. Maia, que é do Ceará, né? Saiu um dia desse, não foi, doutora? Foi. Aí ele diz aqui, não havendo demonstração acerca das excludentes tal, sobre o artigo, aquela repetição, ele diz aqui, aí ele vem aqui e diz aqui o seguinte, a fixação que eu acabei de falar aqui, de dizer aqui, sobre que deve o arbitramento operar dessa forma, a partir daí, consultando-se a jurisprudência do STJ, aqui fixa em 20 e 30, disse aquilo. E nesse caso aqui, essa que foi a da Paraíba, estou fazendo a repetição aqui dela, foi de 30 mil. E essa foi da relatoria do ministro Napoleão Nunes Maia. Tem outro precedente do DF. Mantido o valor de indenização de 20 mil para a autora genitora e 10 para o autor genitor. Ou seja, aqui foi um caso de 2 casos. Negou-se provimento ao apelo. Então, quer dizer que a indenização, em síntese, varia entre 20 e 10 mil, né? Entre 20 e 30 mil, né? Aí, então, vamos seguir. Dessa forma, analisando-se a compatibilidade do valor do ressarcimento com a gravidade da lesão e as condições da ofendida, em caso, pessoa economicamente hipossuficiente, beneficiária da assistência judiciária e de programas sociais do governo, e a capacidade econômica do ofensor ente público da administração direta, reputa-se razoável a fixação do quanto em R$30 mil relativo à indenização por dano moral, uma vez que se mostra adequado a atender à dupla finalidade da medida e evitar o enriquecimento sem causa da apelada. No outro lado, no que concerne aos honorários sucumbenciais, entendo que merecem prosperar as razões do apelante, haja vista que a apelada pleiteou a procedência da ação para condenar o ente público ao pagamento de indenização referente aos danos materiais, através de pensão mensal e vitalícia, no valor de 3 salários mínimos. Assim, como o pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de 200 mil, tendo sido demandada, julgada, procedente apenas quanto ao pedido de indenização por danos morais em valor demasiadamente inferior ao pretendido na petição inicial. Desembargador, eu me lembro aqui daquele caso foi Pedro II ou foi aquela outra cidade ali mais perto ali do Ceará, que foi aquele caso que ele veio, que o carro atropelou na rua e tal, e o carro era da prefeitura. São Miguel do Tapuí, não, doutora. É aquela outra lá que até um dia desse o Leonardo Brasileiro foi juiz lá, rapaz. Foi... depois de Campo Maior, entra à direita ali, mas Castelo. Hein? Castelo. É logo um castelo, a gente não pode, né, não, doutor? É castelo, a gente não é um negócio difícil, né? Então, a apelada.
No outro lado, aí eu estou fazendo aqui, haja vista que a apelada pleiteou a procedência de 200 mil. Conclui-se que a sentença merece reforma, exclusivamente no tocante à condenação de honorários sucumbenciais para os fins de reconhecer a sucumbência recíproca no feito e fixar os ônus sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor da condenação, do qual deverá ser rateado igualmente ou de forma... Como é o nome aí que se dá, desembargador Haroldo? Quando se dá prorata, né? Prorata, né? É prorata. Então, de 10% em favor do procurador de cada parte, em conformidade com os limites estabelecidos no artigo 85, parágrafo 2º do CPC. Diante do exposto, conheço da apelação, por atender aos seus requisitos legais de admissibilidade, dou-lhe parcial provimento, rejeito a preliminar que não colocaram aqui. Ô, rapaz, pelo amor de Deus. Rejeito, viu, doutora aí? A preliminar. Rapaz, é porque eu corrijo isso aqui tudo, viu, desembargador? Viu, desembargador Haroldo? A sucumbência, viu? Aí a preliminar foi de Justiça gratuita, né? Concessão Just... do... Foi, exatamente. Ela não poderia estar sob o palio da justiça gratuita, né? De qualquer forma, está explicado aqui, mas a gente tem que, tecnicamente, que aqui eu lembrei, sabe quem, desembargador Haroldo? Do seu irmão Alencar, viu? Que ele disse, não ia preliminar. Aí, pai, aí, aquele, quando ele enjoa mais do que menino nascendo os dentes, sabe? Aí, a preliminar, rejeito a preliminar suscitada, né? Aí eu vou botar aqui. Suscitada porque já está lá, né? Não rejeita não, porque ela não está mais em movimento, não. Ela já foi julgada. Pois é, já foi julgado, pois é. Rejeito a preliminar suscitada e dou provimento reformando a sentença parcialmente, nesse ponto, né, exclusivamente, no tocante à condenação dos honorários sucumbenciais. Meu voto, desembargador, ou doutora desembargadora Maria Luísa. Desembargadora Maria Luísa. A desembargadora, a Vossa Excelência acompanhou, né? Desembargadora Maria Luísa, né? Eu acompanho, desembargador, porque é muito bem explanado o voto, com clareza e demonstrando a impossibilidade de trabalho, né, da apelada. E a gente sabe que o funcionamento ofertado pelo Estado, né, na saúde é insuficiente e falho, né? E existe aí o nexo de causalidade, o dano sofrido pela recorrida, o perigo de vida, de forma que eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Foi muito bem claro, muito bem explanado, não há o que se discutir. Ok, por unanimidade, os termos do voto do relator foi conhecido e dado parcialmente provimento ao recurso, única e exclusivamente para majorar os honorários sucumbenciais. Ok, passemos para o segundo processo. É o de número 080, segundo da pauta, 21.47.63/2017, operação civil,
Não estou conseguindo ouvir Vossa Excelência. Estado de Piauí, Procuradoria, tem misturado tudo aqui a piada. Senhor presidente? Pois não? Senhor presidente, é porque o áudio de Vossa Excelência está um pouco distante, consigo ouvi-lo bem. Mas eu gostaria apenas de fazer a questão de ordem. Nesse processo, o Ministério Público ofertou parecer opinativo, certo? E nessa oportunidade aqui eu desejo reiterá-lo em todo, no sentido de que nós temos também, estamos diante de uma ação também, a exemplo do processo anterior, de indenização por danos morais e materiais, e esse processo, na origem, ele foi julgado parcialmente procedente o pleito, com a condenação de R$40 mil a título de danos morais, né? E foi julgado um pedido de pensão por morte. E o cerne dessa questão diz respeito à condenação de verba indenizatória a um filho menor. Daí a intervenção ministerial tanto em primeiro grau como em segundo grau, não é? Em consequência de morte do seu genitor detento, que no caso estava sob a custódia e proteção do Estado nessa condição de detento, né? E ele foi recolhido a um estabelecimento prisional e ele estava lá quando então ele morreu, né? Ele veio a óbito lá nesse estabelecimento prisional. Então, o Ministério Público manifestou-se no sentido do recebimento, né, do conhecimento da peça de apelação e mais que manifestou-se pela manutenção integral da sentença de primeiro grau. Viu, Excelência, eu gostaria de fazer esses registros no tocante à atuação do Ministério Público. E aproveitar a oportunidade, dar muitas boas-vindas à doutora Maria Luísa, que hoje está conosco compondo, e que certamente Vossa Excelência, como disse no início, né, que é importante a dedicação e esse empenho, né, em prol da sociedade, Vossa Excelência com certeza realiza as suas atividades, né, de magistrada dessa forma, sempre com esse empenho, esse zelo em prol da sociedade. E era isso que gostaria, nobre relator e presidente, de fazer esse registro, cumprimentar todas as Vossas Excelências e dizer que o opinativo do Ministério Público está ofertado nos autos. Obrigada. Ok, doutor. Obrigada, doutora Raquel. Pelo relatório, para que possamos acelerar, uma apelação ativa interposta pelo Estado de Piauí, por uma sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, com pedido de tutela antecipada, primeira vara feita à Fazenda Pública desta capital, proposta por Gledson Matheus Martins Araújo, representado por sua genitora, aí a intervenção necessária do Ministério Público, Isalene Martins dos Santos, ora apelado. Requerendo a condenação do Estado de Piauí, danos morais e materiais, por alegar que em 21 de novembro de 2016, seu genitor foi assassinado brutalmente dentro do estabelecimento prisional do Estado. Indeferido pedido de antecipação de tutela, citado Estado apresentou contestação, argumentando a ausência de elementos configuradores da responsabilidade civil do Estado. Tem horas, abri um parênteses aqui, tem horas que eu fico pensando quanto ingrata a profissão, talvez, quiçá, de procurador do Estado. A responsabilidade pela manutenção do detento, em todos os sentidos, é do Estado. O cara é assassinado lá dentro, em razão da própria falta de segurança interna. E o Estado dizer que não tem responsabilidade, isso porque, segundo soube, não sei, não me interessa também, o Estado é obrigado, sob qualquer hipótese, a recorrer de uma sentença, de uma decisão, da sentença, ou até mesmo decisão, né, através de agravo, que vá contra o seu erário, contra a sua administração. Sobreveio a sentença, que julgou a procedente, o pedido apenas para condenar o Estado pela indenização por danos morais, no valor total de R$40 mil em favor do requerente, com arrimo, julgando improcedente o pedido de pensão por morte. Condenou ainda o réu em honorários advocativos. O Estado de Piauí opôs embargo de declaração, os quais
foram acolhidos tão somente para modificar a sentença no que tange a ponderação em custos honorários advocatícios, a fim de condenar todas as partes em decorrência da sucumbência recíproca do pagamento de honorários advocatícios. O réu interpôs recurso de apelação. Senhores, eu estou retirando este processo porque aqui, como bem lembrou e anotou a doutora Raquel, não há no nosso voto justificativa para negar ou conceder a pensão por morte ao menor filho da vítima. Estou retirando de pauta. Melhor dizendo, eu estou adiando para a próxima sessão. Ok. Senhores. Desembargador, Vossa Excelência é cauteloso nesse caso. É cauteloso, porque, veja bem, aí tem duas fontes para gerar exatamente a pensão. Uma para a mulher limitada pelo certo fato, e o outro também limitado até completar certa idade, entendeu? A maioridade. Então, aí como é que vai fazer isso, pegado agora, né? Pegado na isca agora? Não tá, aí tem que hein, doutora Raquel? Aí ele olhou, eu olhei, eu vi seu voto, aí eu olhei, eu disse assim, rapaz, aí eu olhei assim, eu digo, eu vou ver aqui esse vidente agora, viu? Aí quer dizer que a gente, como é que se diz aqui, ninguém correto por completo, nem defeituoso por absoluto, né? Por mais defeituoso que tenha, tem uma virtude. Por mais virtuoso que seja, tem um defeito, né? Então, não tem para onde. Isso não dupla. Tem uma informação para... Desembargador Haroldo, então esse processo fica adiado, né? O segundo processo? Próxima sessão. A próxima sessão. Combinei com a doutora, não, com o desembargador Eufrásio. Não consigo ouvir. É o seu áudio. Eu acho que é o microfone do desembargador Haroldo. Desembargador, eu não consegui ouvir. Este processo está adiado? O áudio de Vossa Excelência está bem distante. Deu para ouvir a parte final quando ele disse que ficava adiado. Estava adiando esse segundo processo para a próxima. Desembargador Haroldo, como é que é o nome daquele aparelho que o desembargador José Wilson disse que agora vai fazer? Ele vai fazer as sentenças em nosso lugar, que eu disse para ele. A inteligência artificial. Aí, doutor, o colega disse... Estão me ouvindo? Exato, razoavelmente. Mas, Eufrásio, a inteligência artificial agora vai fazer tudo por todo mundo, Excelência. Exatamente. Pois é. Aí o desembargador Haroldo viu lá, eu disse assim, oh meu Deus, vou agora destruir a tese do Uruguai, sabe? Eduardo Couture. Ele disse, ainda não se fez uma máquina de fazer sentença. E agora nós vamos ter essa máquina. Aí acabou a tese. Uma inovação perigosa, desembargador. Perigosa demais. Agora? Pois é. Desembargador, desembargador, eu vou dar a sugestão. Vossa Excelência é um hacker, mas eu vou dizer aqui para Vossa Excelência levar a stick aí, que faz dia que está com essa. Exato. Exatamente. É um defeito do aparelho, não é seu, não. É do aparelho. E não é do sistema, não. A troca de todo o sistema de Vossa Excelência. Pois é. Eles fazem hoje na mesma hora, rapaz. Aqui. Fizeram a substituição do meu monitor, porque simplesmente estava sem condições. E aí resolve essa dificuldade que a gente tem de escutar Vossa Excelência.
Estão me ouvindo? Não. Fale mais um pouquinho. Ouvi. Eu estou escutando o ouvidor aqui. O ouvidor. Fale aí, Excelência. Piorou, Excelência. Agora não estou escutando nada. Piorou porque agora ficou mudo. Ficou mudo agora. Aí está difícil. Estão me ouvindo? Melhorou. Parece Agora que você sim. está lá em Campo Maior, tá longe. Agora, Mais ou menos. Desembargador, parece que Vossa Excelência está falando, assoletrando as palavras, sabe? É. Se assar meu mu, Eliel, Samuel. Está picado. Eu lembrei de uma professora minha, ela disse, Raimundo Eufrásio, assoletra aí, Samuel. Aí eu disse, se assar meu mu, Eliel. E está bem difícil esse problema mesmo aí, desembargador Haroldo, porque na sessão passada eu fiz aqui uma verdadeira para escutar. Desembargadora Maria Luísa, aqui você precisa vir mais para se inteirar aqui. Desembargador, para descontrair, eu estou me sentindo muito bem, acolhida, estou muito feliz. Eu estou me lembrando do povo dos PIC que diz assim, você parece estar falando numa cumbuca, ninguém está escutando. É verdade. E aqui Mas o sistema aí, ele tem que mexer no sistema todinho. Aí, tu tem que mexer isso aí todinho. E aqui tem um técnico aí agora que veio aí, esse aí é bom, esse cara é bom. Esse é bom demais. Eu estou dizendo porque é um que foi importado aí, viu? Veio dos Estados Unidos, mas veio por Roraima e Belém do Pará, sabe? Porque quando Vossa Excelência faz assim da residência, isso tudo tem problema com o NET, mas aí Vossa Excelência está no gabinete. Eu estou vendo uma medalha ali pendurada, estou vendo muita coisa bonita aí no gabinete de Vossa Excelência. Só tem uma coisa feia, um retrato dele ali atrás, olha. Ali não é Vossa Excelência, não é, não. Eu não consigo ver. E a única coisa que eu não gosto dessa modalidade é porque não tem água ecológica aqui no meu gabinete. Água ecológica. Só não pode botar cafezinho quente nesse copo aí, doutora. Não é? Sem som, desembargador Haroldo. Aqui está fraco, MP. estão me ouvindo? Sim, agora sim. Fale mais um pouquinho aí para eu ver se consegue. O processo fica adiado para a próxima. Melhorou. A gente entendeu agora que foi adiado. Nós conseguimos captar labialmente. A partir da próxima semana, Não, agora não deu mais. Só ouvimos a partir da próxima semana. a sessão será 9h30. Ok, desembargador. Perfeito. A Repita, sessão por será às gentileza. 9h30. Ah, perfeito. Um Certo. abraço, bom final de semana e fiquem com Deus. Obrigado, desembargador. Obrigada, Igualmente. Um Excelência. abraço. Obrigado, igualmente. Doutora Maria Luísa, Obrigada, foi um desembargador. prazer. Ligue Peço seu permissão som. para me retirar para minhas audiências. Beijo no mais. Obrigada, coração doutora de Maria todos. Luísa. Um abraço. Obrigada. Até Bom mais, dia. doutora Maria Luísa. Até mais, desembargador Eufrásio. Até mais, Tchau, desembargador tchau. Eufrásio. Bom final de semana. Você Tchau, tchau. também, Elisa. Um grande abraço. Obrigada, doutora Raquel. Um abraço. Tudo de bom. Abraço.